Quem achou, diga amém. Capítulo 10, verso 38, diz assim o texto: E aconteceu que, indo eles de caminho, entraram em uma aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava ansiosa e atarefada com muitos serviços, de modo que, vindo até ele, lhe disse: Senhor, tu não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diga-lhe, pois, agora, que se levante e que venha me ajudar a servir. Jesus, respondendo, lhe disse: Marta, Marta, tu estás inquieta e perturbada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu esta, a boa parte, a qual não lhe será tirada. E você diga amém por essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou pedir que você pergunte o nome da pessoa que está sentada ou de pé do seu lado. Pergunte o nome dela aí, se você não souber. Não precisa estabelecer um diálogo com ela agora. Só pergunta o nome dela, se você não souber. Quando eu disser três, você vai chamar o nome dele ou dela 2 vezes. Mas é daquele jeito. Que jeito, Camila? Pessoal aqui que é da década de 80, de 90 para trás, vai ensinar o pessoal da era 2000. É aquele jeito que mamãe olhava, sabe? E quando não podia expressar uma coisa imediatamente a seu respeito, ela te dava uma promissória chamando seu nome 2 vezes. Sabe? Minha mãe, quando não podia me pegar na frente de alguém, ela dizia: Camila, Camila. Era uma coisa certeira. Ela estava querendo dizer assim: não vou fazer agora, mas se você não vigiar, vai acontecer agora. Camila, Camila. O Senhor, quando apareceu a Saulo no caminho de Damasco, Atos capítulo de número 9, também chamou o seu nome 2 vezes. Disse: Saulo, Saulo, verso 5, se não me engano. Saulo, Saulo. E aqui agora, né, também um episódio onde Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta. Camilo, o que será que isso significa? É só você avaliar ambos cenários. Ambos precisavam de um despertamento, não é? E de vez em quando, quando você precisa socorrer alguém, você chama pelo menos 2 vezes, né? E me parece que essa noite é noite de socorro, de decisões. Decisões que precisam ser tomadas. E se o Senhor te despertar, você vai poder fazê-las da maneira correta. Então, quando eu disser 3, você vai despertar alguém aí, vai chamar o nome dessa pessoa 2 vezes. Fulano, fulano. E isso significa o quê? Atenção. Fica ligado, vigia. Deus está falando com você. Eu conto 1, levanta a mão direita o mais alto que você puder. Eu conto 2, coloca a esquerda na mesma altura. 2,5, abre os braços e pega ele ou ela pelas costas. Segura aí. 3, chama o nome, vai. Dá uma sacudida, de novo, vai. Deus está falando com você. Deus te trouxe aqui para te direcionar. Você não vai errar por falta de orientação. Oh, aleluia! Alguém pode misturar glória a Deus e aleluia essas palmas? Oh, glória! Aleluia! A primeira coisa que a gente precisa compreender, para entender que essa palavra é também para nós nesse dia chamado hoje, é que o Senhor, Ele só desperta, só disciplina, só exorta. E isso nós vamos ver que se há repetido no texto pelo menos 6 vezes,
pela boca de João na revelação do Apocalipse, né? Eu só castigo aquele a quem eu amo. E o castigo aqui depende da variação da tradução, porque em outras versões vai estar, olha, eu só desperto, exorto, disciplino aquele a quem eu amo. E a gente tem a impressão de que aquele que está sendo exortado, corrigido, disciplinado, é simplesmente um atribulado. Porque se precisa ser corrigido é porque está errado. Não, muitas vezes a correção, principalmente vindo de Deus para a nossa vida, na maioria das vezes, Ele trabalha com a medida preventiva e não remediativa. Porque Deus é inteligente. Ele é a própria sabedoria. E você sabe que toda ação inteligente, ela não visa só o plano do pós, mas visa sobretudo o pré. Por exemplo, algumas pessoas têm a ideia de que depois do pecado, ou depois de Eva, depois da serpente, depois de Adão, veio Jesus como se fosse um plano B para poder corrigir aquilo que foi feito antes do nascimento de Cristo, quando na verdade isso não tem absolutamente lógica nenhuma. Antes do haja luz, já havia cruz. Porque o texto é fiel em dizer que o cordeiro já estava preparado quando? Depois? Antes do pecado? Não, da fundação do mundo. Então o Senhor, Ele não trabalha somente remediando, mas sobretudo nos ensinando para prevenir. Você não educa o seu filho para ele estar preparado diante de uma falha. Pelo contrário, você educa ele para ele não ter que passar por algumas coisas que você passou. E é uma grande, irmãos, com perdão da expressão, é uma grande idiotice achar que você para aprender tem que passar. Isso é uma boçalidade, isso não tem nada a ver. Eu não estou dizendo que se você não passar, você não aprende, mas isso também não é uma máxima. Quem dera que todo mundo que passasse aprendesse, mas tem gente que nem passando aprende. Assim como também não é uma máxima, mas não pode ser estabelecido como via de regra a ideia de que você tem que passar para aprender. Pelo contrário, o inteligente, o instruído, quanto mais ele estuda, é para estar preparado para as oportunidades, e agora aplique isso em toda forma de viver. Então você não precisa necessariamente passar. Irmãos mais novos tendem a sofrer menos do que os mais velhos, porque os pais são transformados pelos mais novos. Quem aqui é mais velho, vez ou outra já disse: mamãe, no meu tempo não era assim não, hein? Porque sabe que o crivo foi mais apertado. Porque a ideia é essa. Por exemplo, a coisa de achar que tem que passar, ela está ficando tão exacerbada, não é o ponto principal, mas estou sentindo de Deus de liberar essa palavra, que até a oração tem sido utilizada pela maioria dos cristãos somente como medida que remedia uma situação. São pessoas que, por exemplo, tomam uma decisão por conta própria, e se não der certo, ora pedindo a Deus socorro. Eu costumo dizer que normalmente quem não pede a Deus ajuda no início, certamente pedirá antes do fim. Porque a oração não foi nos dada como uma válvula de escape, mas como um recurso de inteligência, para que nós possamos nos prevenir acerca do tempo e acerca de qualquer situação adversa. Dá uma catucada em quem está do seu lado e diga para essa pessoa: a oração te antecipa. Agora, a oração que remedia só vem para dar suporte ao que já aconteceu. Então veja bem, quando o Senhor chama um nome despertando, aconselhando, isso não pode criar dentro de nós uma revolta, e nem pode criar dentro de nós, acerca de outros, a vontade de estabelecer um rótulo porque alguém está sendo admoestado. Está vendo lá o fulano? Chama a atenção dele direto. Está vendo a outra lá, vive sendo corrigido. Você está vendo aí, como se aquela pessoa fosse rotulada para ser um atribulado. E por que eu digo isso? Porque quando nós olhamos numa primeira instância para a maneira como Jesus se comporta diante de Marta e diante de Maria, queremos emitir juízo de valor sobre cada uma delas baseado no primeiro encontro, o que é um segundo e grande absurdo. Então, o primeiro, precisamos compreender que o Senhor só dedica a educação a quem Ele está investindo aptidão para algo. Vez ou outra, alguém aqui, por exemplo, pode ver alguém fazendo tudo que é errado
e dizendo: rapaz, não é brincadeira não, fulano pisa na bola, pisa fora da faixa, faz tudo que é errado, e parece que quanto mais peca, mais prospera, parece que quanto mais erra, mais cresce. E aí vai querendo dar na gente aquela síndrome de Asaf, né, que saiu para contemplar o ímpio no seu caminho, e a gente vai ficando um pouco indignado, parecendo que não vale a pena caminhar do jeito certo e nem fazer aquilo que Deus mandou, porque no final o ímpio prospera em seu caminho e o justo está aí vivendo às vezes uma vida de sacrifício, uma vida de renúncia, que ainda não obteve para ele os resultados que ele acredita serem relevantes para continuar vivendo aquela vida. Aí quando você tem intimidade com Deus, você entra no quarto, vai orar e diz: Senhor, eu vou lhe dizer a verdade, eu estou triste porque eu estou procurando trilhar o teu caminho, fazer o que é certo, mas para mim a porta não abre. Comigo não, comigo é pelo contrário. Quando eu chego num culto aí para buscar Deus, de oração, de libertação, eu só estou pensando em fazer alguma coisa e o Senhor já cata um vaso daquele bem escandaloso, bota no meu caminho, às vezes com o dedo na cara, e diz: filho, pois se você fizer isso assim, eu tenho um leito para ti. Comigo o Senhor só quer falar de leito, comigo o Senhor fala de estreito, de funil, de moenda, e o outro tá lá, ó, a quinta mulher que não é dele tomou emprestado, fazendo tudo que não deve, já trocou de casa 4 vezes, a vida dele parece que só prospera, e isso e aquilo, e parece que eu vejo Deus dizendo: meu filho, enquanto eu estiver chamando o teu nome, enquanto eu estiver te estreitando, enquanto eu estiver dizendo endireita a vereda, enquanto eu usar o cajado para quebrar sua perna direita, fica tranquilo, porque eu estou provando no mínimo 3 coisas. Primeiro, sou o teu pastor. Segundo, sou o teu Senhor. Terceira, se alegra porque tu reclama dizendo que eu não exorto o outro, que eu não falo com o outro, que eu não ministro ao outro. Então essa é a terceira. Você deveria se alegrar, porque com ele eu já não falo há muito tempo, mas contigo eu tenho acesso, contigo eu tenho intimidade, contigo eu tenho relacionamento. Se você ainda lembra o nome de quem está do seu lado, chame o nome dele ou dela de novo aí 2 vezes. Jesus te trouxe nesse culto porque te ama, e o Espírito Santo de Deus tem te instruído, porque ele quer te tornar apto para algo. Oh, aleluia, aleluia. E ser servo de Deus não é carregar um fardo, ter um ministério não é um sacrifício, é um privilégio. Deus te escolheu. Todo mundo faz isso, por que você não faz? Diga: porque eu sou escolhido. Oh, aleluia. Isso não deve te ser coisa difícil nem pesada. Isso deve fazer com que você entenda que você não faz parte de uma seleção aleatória, mas você fez parte de uma seleção criteriosa. João 15: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu, que escolhi a vós. Quando alguém disser: Deus está te apertando, hein? Eu vi lá a irmã, mandou chamar seu nome 2 vezes. Você diga: porque ele me conhece. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Então a primeira coisa que nós precisamos compreender é que ninguém aqui, por mais experiência, por mais sagacidade, perspicácia, experiência da vida, estou falando de qualidades naturais e inerentes à vida de um adulto desenvolvido, experiente. Por mais que você tenha sagacidade, inteligência, aptidão para analisar as pessoas, ninguém aqui está autorizado a rotular definitivamente outro baseado num primeiro encontro. E a bem verdade é que a máxima do jargão popular é tão grande na nossa cultura de juízo um para o outro, que a gente usa como expressão popular: a primeira impressão é a que fica. E sinceramente, olhando com os olhos da equidade, olhando com os olhos da justiça, você acha isso certo? Mas é uma realidade, sim ou não? Você está com uma pessoa uma primeira vez, se numa primeira vez não te deu uma boa impressão, você não quer estar com ela de novo. Você diz assim: eu vou tirar foto com a fulana hoje. Aí se a fulana passar por você e não tirar foto, mas é besta, nunca mais eu pego um ônibus para ver essa fulana. Porque, infelizmente, trabalhamos a máxima de que a primeira impressão é aqui. Agora, precisamos também
não descartar totalmente a sagacidade, a sabedoria, a maturidade de gente que realmente lê o outro quase que todo de uma vez só, né? Quem aqui não seria um filho que já teve uma mãe ou um pai que falou uma coisa de alguém quando viu da primeira, manteve da segunda, disse que não queria mais ele na tua casa na terceira, e quando o negócio todo desandou, foi a primeira pessoa que te disse: a mim não surpreende, eu te falei. É bem verdade que tem gente que tem um nível de perspicácia. Tem gente, e não precisa ter nada subhumano. A experiência da vida, a maturidade do tempo vai fazendo com que você compreenda as ações das pessoas. Então veja bem, é verdade que uma primeira impressão pode dizer muito, e é nesse equilíbrio que eu estou caminhando. Porque eu não posso chegar aqui na condição de um ser humano e dizer que a primeira impressão é a que fica rotulando alguém, porque um primeiro encontro não é o suficiente para determinar quem as pessoas são. E o que acontece no texto aqui é que a gente utiliza esse texto como se fosse o texto áureo da personalidade que a gente quer adotar para a nossa vida cristã. E a gente já olha para esse texto dizendo: eu sou Maria, não sou Marta, que Marta é uma atribulada. Tem gente que usa até Marta como sinônimo, como codinome, para se referir a alguém. Ih, fulana é Marta. Para nas entrelinhas alguém já sabe, é atribulada. Só que o que você precisa entender é que aqui na narrativa do texto, que se há registrado no texto sagrado, Jesus entrou na casa de Marta, Maria e Lázaro pelo menos 3 vezes. Quantas vezes? 3. Quantas vezes? 3. Pelo menos 3 vezes. E em cada uma dessas oportunidades, Jesus usou um para afiar o outro. Como disse Salomão, ferro com ferro se afia, assim faz ao rosto do seu amigo. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas duvidoso, venenoso são os beijos do que fala palavras falsas. Então Jesus, ele usa um para medir, aferir, podar, lapidar, polir o outro. Olha o que vai acontecer aqui. Esse aqui é apenas o primeiro encontro. Eu disse que esse aqui é apenas o primeiro de 3, e aí você, por conhecer esse que é o mais conhecido, porque o primeiro encontro marca muito, Jesus vai provar que a primeira impressão não é o que fica. Quando? No segundo. Se você souber se comportar no primeiro, não vai ficar só no primeiro. Se você entender a correção no primeiro, não ficará só no primeiro. Nesse encontro aqui, Jesus usa Maria para dar exemplo para Marta. Mas no segundo, Jesus usa Marta para dar exemplo para Maria. Aonde está a adoradora? Na casa do luto, quando Jesus chega. Ora, não era ele a prioridade? Então diz o que Jesus quando se encontra com Marta? Cadê Maria? Está em casa chorando? Então vá chamá-la. Por quê? Porque toda prioridade muda quando eu chego. Aleluia. E é Marta quem conduz Maria para chorar no lugar certo. O problema não é Maria chorar por Lázaro. O problema é que quando Jesus chega, você tem que chorar no lugar certo. Chorar aos pés de Jesus. E no terceiro encontro? O terceiro encontro se dá em João 12. Primeiro aqui, segundo em João 11, terceiro em João 12. É quando Lázaro já havia ressuscitado por Cristo dentre os mortos. E Jesus usa Lázaro para não admoestar, mas para usar ele como medida exemplar do terceiro encontro que tem com eles. Então veja, no primeiro usa Maria para dar exemplo a Marta, no segundo usa Marta para dar exemplo a Maria, e no terceiro usa Lázaro para dar exemplo para as 2. E ninguém é melhor do que ninguém. Você vai ter que dizer isso pelo menos 3 vezes para 3 pessoas. Diga: ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Jesus usa um ao outro. Agora, por que nós escolhemos como texto base esse aqui? Porque nós utilizamos a máxima de querer determinar quem as pessoas são baseado no primeiro encontro, sobretudo com Cristo. E é bem verdade, é aqui que eu estabeleci o equilíbrio, que o primeiro encontro pode dizer muito sobre alguém. Disse que ela estava momentaneamente atribulada, mas isso não é quem de fato ela é. Diz que ela estava muito ocupada, mas ela não é uma pessoa que
sofre de síndrome do pensamento acelerado, nem de crise profunda de ansiedade. Ela simplesmente estava assim, ela não era assim. Mas a gente determina como se Marta fosse a apresentação que a gente tem de Lucas 10, dizendo que por saber muito, isso nos dá autonomia para dizer o tudo sobre alguém. Só que Jesus trouxe alguém hoje aqui para dizer: eu vou rasgar os rótulos, eu vou rasgar os estereótipos, que o juízo de valor que alguém emitiu sobre você, porque conhece muito de você, acha que pode determinar tudo sobre você. Camila, eu não entendi, vai entender. Jesus está dizendo: alguém sabe muito de você, mas eu vou entrar na tua casa, vou me revelar na tua vida, para que todos entendam que o muito que alguém sabe sobre você não determina o tudo que Jesus estabeleceu para você. Ah, Camila, tem muita gente dizendo muita coisa. Eu estou dizendo aqui, irmão, da parte de Deus, Deus concentrou uma quantidade de gente hoje aqui para o alcance da voz profética receber um nível de livramento. Eu não estou dizendo que Deus não livrou do carro, que Deus não livrou da morte, mas o livramento que Deus trouxe gente hoje aqui é livramento da tua moral. Deus vai guardar o teu nome. Segura a mão de alguém aí agora. Segura a mão de alguém aí agora. Olhe para essa pessoa e diga para ela: nenhum muito que andam dizendo vai sufocar o tudo que Jesus vai revelar em 2020. 2020 é ano de livramento da nossa moral. Jesus vai rasgar rótulos e estereótipos. Tem gente achando que sabe tudo de você só porque convive muito tempo com você, e por isso rotula: fulano é igual o pai, conheci o pai, conheço o filho, é tudo igual. A outra é igual a mãe. Oh, Deus está mandando, eu vou dizer. Tem gente aqui que dorme ao lado de alguém, aí o marido diz: eu te conheço, conhece muito, mas Jesus vai contar tudo. Jesus vai contar tudo. E ele está dizendo: nenhum muito que alguém diz vai superar o tudo que Jesus tem para fazer. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Já mencionei Saulo aqui, porque também recebeu despertamento da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que foi que aconteceu depois que Jesus encontrou com Saulo a entrada do caminho, as portas de Damasco? Diz para ele: entra na rua direita, fica lá. Enquanto isso, o que ele faz? Visita Ananias, servo do Senhor naquele lugar. É servo do Senhor, é homem de Deus, é direito, mas não sabe tudo. Hora de madrugada, faz jejum, mas não sabe tudo. Ah, machúria. Camila, por que você está frisando isso? Porque tem gente que acha que porque o outro é de Deus, está com ele o poder de determinar tudo. Na machúria. Aí o Senhor vai até Ananias e diz o que é para ele? Ananias, tem um homem chamado Saulo de Tarso na rua direita, entra lá, impõe as mãos sobre ele e ora por ele, porque escamas cairão como que dos olhos dele. Ananias, na revelação, na visão do sonho que o Senhor aparece para ele, a primeira palavra depois de ouvir o que Deus queria fazer na vida de Saulo, por intermédio de Ananias, é essa aqui, ó: Senhor. Senhor não, mas Senhor, de muitos eu tenho ouvido. Deus vai alinhar a tua identidade esse ano. Oh, Deus vai mostrar para quem acha que te conhece quem é você realmente. Isso não significa sobre fazer bem ou fazer mal. Só significa que neste ano Deus manifestará toda a verdade. De muitos, responde Ananias, tenho ouvido que este é um homem sanguinário, perigoso. E aí o Senhor responde para ele: mas vai. Se a gente pudesse parafrasear, o que está acontecendo aqui é o seguinte: é como se Ananias estivesse tentando contar para Deus algo que Deus não soubesse sobre Saulo. Sim ou não? Sim ou não? Fala a verdade que a gente não faz igual Ananias. Mas Senhor, com fulano não vai dar. Mas Senhor, o Senhor está sabendo que o Beltrano fez isso e isso? Aí você diz mais, aí Deus vem
e coloca um contra em cima do teu mais. E ele diz, porém, vai. Primeira coisa, Deus está dizendo a alguém. Toda informação que você trouxer para mim a respeito de alguém está atrasada. Então, se você quer ter uma vida atual acerca de outro, fale menos dos outros e deixe Deus falar mais deles para você. Segunda coisa, nenhum muito que Ananias ouviu sobre Saulo teve o poder de sufocar todo o propósito que Deus havia estabelecido com a vida dele. E para quem isso está sendo dito esta noite, além de mim que também vos falo, Jesus está dizendo, você tem andado em crise pelo muito e deveria estar alegre pelo tudo. Mas eu sinto que argumentam sobre a minha identidade, eu sinto que falam sobre a minha intenção. C.S. Lewis tem uma frase muito interessante no livro compilado, dito Cristianismo Puro e Simples. E ele diz o seguinte, que numa conversa com Deus, todas as vezes que você desejar argumentar alguma coisa que ele esteja mandando ou dizendo para você, é como estar sentado sobre o galho de uma árvore e cortar o galho que você senta. Essa é a configuração que ele faz. Discutir com Deus acerca de algo que ele já determinou, argumentar com Deus acerca de algo que ele já disse sobre você ou sobre alguém, é a mesma coisa que meter o serrote e tentar cortar o braço de uma árvore da qual eu estou sentado. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, ninguém vai determinar sua identidade. Oh, eu vou rasgar estereótipos, rótulos de gente que porque vê meia dúzia de historiceu no Instagram acha que sabe quem é você. De gente porque está com você 2 vezes na semana já acha que sabe quem é você. De gente que porque caminha no trabalho uma baia a 2 metros de você acha que sabe tudo ao seu respeito. Deus trouxe alguém hoje aqui para dizer, ei, o que eu vou fazer vai ser tudo. E isso vai anular qualquer muito. Vai ficar esquecido. Qualquer muito que alguém esteja tentando impor sobre quem de fato é você. Camila, por que Deus está dizendo isso? Primeira coisa, para justificar Marta na qualidade do personagem do texto. Não é um personagem, é uma pessoa, mas pela popularidade vai desenvolvendo um sinônimo na cabeça das pessoas. Marta não é atribulada e não determina quem ela é baseado no primeiro encontro, porque se ela for atribulada, você é injusto. É no primeiro encontro. Primeiro encontro não é base para determinar ninguém. Meu primeiro encontro com Jesus, eu estava com a bermuda samba canção, barriga de fora e um top do piu-piu. Um tênis coloche de camuça todo surrado, vindo do baile funk. Cara toda melecada, chorando. Meu primeiro encontro com Jesus. Eu imagino muitos olhando e dizendo muita coisa, não vai durar 7 dias. Eu já vi, ela vai na quarta da doutrina, mas no sábado, antes do domingo, ela vai para o baile. E era assim mesmo. E eu imagino as pessoas olhando e dizendo, não vai muito longe. E Jesus olhando e dizendo, é só o primeiro. Tem gente olhando para você. Oh, quem recebe essa palavra, levante a mão. Jesus está dizendo, a obra não vai ficar incompleta. Oh, você não será definido pelo que dizem, nem pelo que andam falando. Manifestar-se-á em você toda a verdade de Cristo na sua vida, na sua personalidade, nas suas obras. Se você recebe essa palavra, pegue como quem agarrasse algo físico e coloque aí no seu coração. Marta recebeu, complete aí para mim, por favor. Marta recebeu. Marta recebeu quem, Camila? Recebeu Jesus. E quem recebe Jesus pode até começar meio torto, mas depois endireita. Marta recebeu, complete aí de novo. Marta recebeu, o texto é claro. Em qualquer tradução do grego no Novo Testamento para o português, para o inglês, para qualquer outra versão, para qualquer outra tradução, a palavra no grego sempre está acomodada no recebeu e não no entrou. Entrou no caminho. Na casa de Marta, Jesus não entrou. Na casa de Marta, ele foi recebido. Camila, tem diferença? Tem diferença. Um prestador de serviço vai lá na sua casa. Você não recebe ele.
Dificilmente você vai botar a mesa do café ou vai fazer a mesa do jantar para um cara que vai ligar um cabo lá e não vai ficar nem 15 minutos na sua casa. É alguém que entra. Ah, fulano entrou aí, entrou, mas já está saindo. Agora, tem dia que a gente sai do culto no horário cravado, tem que ir embora. Por quê? Porque hoje eu vou receber alguém. Sim ou não? Receber alguém demanda trabalho, receber alguém demanda serviço. É o que Marta vai fazer. Eu quero que você entenda uma coisa. A proeminência de todo o contexto do capítulo 10 de Lucas, apesar de ter Lázaro dentro da casa como cabeça, aponta para Marta o tempo todo, sim ou não? Porque a proeminência do governo da casa está sobre ela. Não apenas por ser a irmã mais velha, mas sobretudo porque é a gestora da casa. Por mais que Lázaro seja o cabeça, não convém a ele saber se tem farinha para todo mundo. Não convém a ele saber se o vaso de latrina está cheio ou se tem alguém lavando para que outro possa usar. Não convém a ele saber se tem água o suficiente para fazer a comida. Como isso é competência de Marta, ela se responsabiliza pelo trabalho. Agora Marta vai ter a tarefa difícil que a maioria das pessoas que estão aqui aprendem e têm logo depois que recebem a Cristo. O quê? Perceber que se prepararam para receber a Cristo. Mas no que vê Cristo chegando, percebe que ele não chega sozinho. E é o que vai acontecer com Marta. Marta não vai receber só Jesus. Mas Camila, ela se preparou para receber Jesus. É o que todos nós fazemos. E esse é o problema. Porque se fosse só receber Jesus, estava tranquilo. Eu vou falar algo que se você se escandalizar a priori, presta atenção para não achar que é heresia. Mesmo que você fique escandalizado. Receber Jesus é mole. Difícil é receber a igreja. Receber Jesus é mole. Difícil é receber seu próximo. Há uma palavra que ampara muito bem o que eu estou dizendo. Livro de Josué, capítulo de número 1. O texto deixa isso bem definido, porque não havia ninguém superior a Moisés. Contudo, colocou Arão do seu lado, para que ele não ficasse solto, até porque ele não queria isso no princípio do encontro com a arca. Isso é maravilhoso, porque fala de comunhão, fala de mentoria, fala de parceria, fala de coinonia, fala de irmandade, ok? Contudo, a gente sabe que acima de Moisés, de fato e de verdade, só havia Deus. Tanto é que Deus diz que não terceiriza a comunicação com Moisés. Ele diz para Arão e Miriam: com vocês eu falo por sonho, visão ou revelação, mas a Moisés eu falo boca a boca. Vai ouvindo aí. Mas olha o que vai estar escrito no livro primeiro de Josué. Diz assim: e sendo Moisés servo do Senhor, já morto, ou seja, Moisés era servo do Senhor, Moisés era servo do... E sendo Moisés, servo do Senhor, já morto, levantou o Senhor, Josué, servidor de Moisés, em seu lugar. Ou seja, para haver continuidade de uma liderança eficaz, para haver o apacentamento do maior rebanho que já existiu entre os hebreus no deserto, o Senhor está dizendo: eu não vou levantar alguém que era diretamente o meu servo. Eu vou levantar alguém que era servidor do meu servo. Dali para frente você sabe, fica estabelecido um princípio. O reino de Deus não individualiza, ele coletiva a coisa toda. Jesus, por exemplo, diz assim: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. Ora, mas se eu estou orando sozinho no meu quarto, Jesus não pode se fazer presente? Sim ou não? Sim ou não? Quem já sentiu a presença de Jesus na pessoa do Espírito Santo sozinho em casa? Então Jesus se faz presente mesmo que esteja um, sim ou não? Mas quando ele estabelece o princípio, ele não diz aonde estiverem um, para que não haja exclusividade no reino, achando que você é a última bolacha do pacote. Não, ele diz aonde estiverem 2 ou 3, princípio de pluralidade. Ele está dizendo: ei, é a partir de 2, e quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Levanta Josué, servidor de Moisés, em seu lugar. Por quê? Porque no reino de Deus, estou falando de reino, não estou falando de província, não estou falando de instituição, não estou falando de império, não estou falando de ajuntamento de pessoas, estou falando de reino. Neste momento, deixe as placas no lugar que elas devem ocupar, do lado de fora do templo. Estou falando de reino, no reino de Deus. Quem não recebe o próximo, não recebeu a Cristo.
No reino de Deus, quem não serve o próximo não pode bater pezinho no monte nem mãozinha no peito para dizer: Deus, eu sou teu servo. Não é. Você só serve a Deus se for servidor de seu irmão. Só recebe a Deus se for recebedor de seu irmão. Camila não está exagerando, não. É a máxima de Cristo para o reino na terra. Ele diz assim a seus discípulos: eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu estive nu e vocês não me vestiram. Eu estive preso e vocês não foram me visitar. Pedro olha para Jesus e, fitando os olhos nele, chocado com aquele depoimento, diz: Senhor, quando foi que nós te fizemos alguma destas coisas? Ou seja, quando foi que nós te deixamos de fazer alguma dessas coisas? Jesus apronta para um grupo de pessoas que não fazia parte do discipulado e diz: quando vocês não fazem a estes, vocês não fazem a mim. Então presta atenção: se não fazendo a eles, não fazem a mim, significa que para fazer para mim tem que fazer. O que é que Jesus está dizendo? Vou falar rasgado. Jesus está dizendo: se me ama, mostra isso amando eles. Se me respeita, mostra isso respeitando eles. Se quer me servir, demonstre isso servindo eles. Oh, pegue na mão de alguém aí agora. Oh, aleluia. Pergunta para essa pessoa: gosta de Jesus? Desejaria recebê-lo? Olha para ele e diz: então comece por mim. Se me receber, recebe ele. Se me aceitar, aceita ele. Se me amar, você o ama. Oh, aleluia. Camila, aleluia. Aonde eu encurto a minha distância com o divino, aonde eu encurto a minha distância com o que é sobrenatural. Tem gente querendo entrar no quarto sozinho e viver sobrenatural. Eu sei, é possível. Tem gente querendo viver em águas profundas. Eu vou nadar de braçada no Espírito Santo. Ah, porque eu vou ver Deus face a face. Quer ver Deus, meu irmão? Se aproxima da face de alguém. A distância mais curta entre você e tua comunhão com Deus é um abraço entre você e um irmão que discerne pelo mesmo Espírito. Oh, aleluia. Minha experiência pessoal, não estou dizendo que tem que ser a sua, mas posso testemunhar a minha. Em ambientes de culto como esse, cultos distintos, sobrenaturais, não é porque tem pregador A, B ou C, é porque a expectativa de quem veio foi gerada. E aí Deus faz algo. Em cultos distintos, quando sinto muito a presença de Deus, e quando sinto o Espírito Santo como uma onda que me submerge sem me afogar, parecendo que quanto mais que eu desço águas profundas, melhor eu respiro, mesmo estando submergido sobre todas as águas. Quando eu sinto que Deus está muito no ambiente, e o meu desejo é encostar a minha cabeça perto dele, porque eu imagino naquele dia me encontrando com Cristo. Ah, Camila, eu não me imagino, problema seu, eu me imagino. Me imagino encontrando com Cristo, me imagino agarrando ele, e fico pensando na confusão que vai dar, porque vai ter gente querendo fazer a mesma coisa. Ele sabe como será. Carne não ocupa matéria no espaço, então eu acho que vai dar para todo mundo abraçar de uma vez só. E quando eu imagino isso e gostaria de fazer isso pessoalmente com Cristo, digo: Senhor, enquanto não posso fazer isso pessoalmente contigo, eu miro em dado momento culto alguém e digo: deixa eu ver quem eu vou pegar para Cristo, mas da melhor maneira possível. E aí eu agarro alguém, abraço aquela pessoa sem ter intimidade, sem nunca ter visto o seu rosto, sem nem mesmo saber a cor dos seus olhos. E abraço essa pessoa. Não é que eu estou usando ela, mas é a maneira como eu me sinto de demonstrar para Cristo o abraço que eu vou dar nele. E como isso é tão puro e sincero, a outra pessoa, sem me conhecer, me retribui o abraço. E se ela sente a mesma coisa, eu não sei, mas que ela sente as melhores coisas, é possível perceber. Sabe qual é a maior dificuldade da nossa geração? Achar que é possível viver o auge da teologia, o auge do conhecimento, sem viver experiências reais na sua carne com seu irmão. Posso lhe dizer uma coisa? Estamos vivendo dias difíceis, onde muitos querem ser doutores, como disse Paulo, mesmo sabendo que para eles o julgamento será mais pesado do que para o próximo, do que para os outros. Mas mesmo assim, escute isso, somente as suas experiências verdadeiras com Cristo é que vão fincar os seus pés nessa última hora. E as maiores experiências que você vai ter com Cristo passará por alguém.
Camila, eu não vou viver Cristo assim. Eu não vou conhecer Cristo assim. Eu vou me trancar no quarto, vou jejuar de dia e de noite. Vou ler a Bíblia igual não sei o que. Eu não vou comer nada, eu vou fazer propósito. Eu vou ser melhor que Daniel. Vou adorar mais do que Davi. Vou servir melhor do que Moisés. Vou ter mais fé do que Abraão. Cuidado! As maiores experiências que o céu tem para revelar para nós nesta hora passam por pessoas. Eu não estou dizendo que dependem de pessoas, mas a maneira com que Deus mais ama se revelar é por intermédio de pessoas. Dê glória a Deus pela pessoa que está sentada do seu lado aí agora. Dê glória a Deus por essa pessoa que está de pé aí fora do teu lado agora. Deus está entre nós dizendo: ei, eu estou passando por essas pessoas para chegar em você. Eu estou por entre estas pessoas para que você possa viver algo diferente na sua vida, na sua chamada, no seu ministério. Quem entende isso, tribute a Deus graças. Aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Sabe por que Marta está atribulada? Porque uma coisa é você se preparar para receber Jesus. Outra coisa é perceber que João vai entrar. Que Pedro vai entrar. E que o texto diz que onde ele passa flui uma multidão. Então quem recebe Jesus nunca recebe só Jesus. Se ele não tiver com ninguém, ele está no mínimo com 12. Se ele não tiver com ninguém, ele está no mínimo com 12. Fora as multidões que vêm atrás dele. Então imagina, você preparar uma recepção para imaginar 5 ou 7, de repente entrar 12 e a vizinhança saber querer entrar também. E daqui a pouco tem gente pendurada na janela dizendo: um copo d'água, por favor. Se fosse nos dias de hoje. Eu estou fracionando a água lá em casa. Aqui no Rio de Janeiro, vai ver se você está assistindo no YouTube, não sabe? Mas a gente está passando um período difícil. Inclusive, eu quero saber se essa água aqui é mineral. É? Olha lá, hein? Eu estava recebendo uns prestadores de serviço de um trabalho lá em casa hoje. E eles disseram: senhora, dá um pouco d'água aí. Eu já acusei para minha mãe: ó, dá um copo para cada. Porque a gente entra no mercado para comprar, estão fracionando a água. Não sei como é que está aqui em Niterói. Mas lá pra gente lá, uma bênção, né? Vou ficar aqui então uns dias até a crise passar. E aí a gente está tendo que fracionar a água. O que isso tem a ver com o texto? Nada, voltando. Tá, tem a ver com receber pessoas. Enfim, quando você recebe a Cristo, imagine você ter que se preparar para de repente receber tanta gente junto. E qual é o lance? O lance é o tipo de pessoa que entra. Porque quem quer receber a Cristo só quer falar com Cristo. Só quer viver Cristo, só quer receber a Cristo. É a mesma coisa a gente, não é diferente de Marta. Você recebe a Cristo, você quer andar com Cristo. Tanto é que teve gente aí na vida que não aguenta mais andar com ninguém. Deixa eu ver, hein? Tu botou aonde? Tem gente aí que não aguenta. Tô brincando, pastor. Tem gente aí que não aguenta mais ver igreja, participar de grupo, confraternização, porque veio só para viver Cristo. E quando viu que viver Cristo é andar com adolescente, é ter salinha de criança, é ficar em pé às vezes no culto, é acabar a cantina na sua vez, é tentar sair do culto e não arrumar uma briga no final. Aí pensa: vou servir em casa. E essa frase não é minha. A pessoa que eu vi, não sei se é de autoria máxima dela, mas eu vi escrito, foi a Alexandra Brantes. E ela disse algo sensacional. Ela disse o seguinte, que essa geração diz o seguinte: eu não preciso ir para a igreja, não preciso viver isso aqui, porque quando eu quero assistir uma palavra e edificar a minha vida, eu boto uma mensagem na internet e eu vejo em casa. E aí ela respondeu, colocou muito bacana. Ela disse: maravilha, então quando você sentir fome, ligue num canal de gastronomia e alimente-se num canal de culinária. Eu achei isso sensacional, porque ter uma coisa não substitui a necessidade de viver outra coisa. Marta recebe Jesus e vê entrar um monte de gente dos quais ela não tinha necessidade de se relacionar, mas vem com ele. Dr. Augusto Cury, traçando um perfil psicológico para os discípulos,
Ele, por exemplo, coloca João de bipolar. Quem é que já teve que lidar com bipolar? É como pisar em cascas de ovo e querer que não faça barulho. Você vai na casa de um bipolar um dia, ele está com bom humor. Um bipolar em não tratamento, né? Você vai na casa dele um dia, um bipolar principalmente que ainda não sabe que é bipolar. Você vai na casa dele um dia e ele diz, e aí, amigo, entra aí. Abre a porta, te bota no sofá e você diz, olha, eu estou com um pouquinho de sede. Abre a geladeira, a casa é sua, quer um café? Poxa, a gente fica aliviado. Aí pensa que está na mesma vibe e chega lá, 2, 3 dias depois, fulano, já com sorrisão no rosto. Ele já atende da varanda, o que é? Tá gritando por quê? Precisava falar com você, hoje não tem tempo. Vai-se embora e acabou, bipolar é difícil. Claro que eu estou traçando um perfil a grosso modo aqui. Imagina, se Jesus entra, o João entra. Camille, por que ele diz isso? Você vai ver, por exemplo, polos distintos. O discípulo que se diz discípulo que Jesus amava, problema de autoestima não tem. Porque o texto que diz o discípulo a qual Jesus amava é o livro que ele escreveu. Só aparece isso no livro que a autoria é dele. No de Mateus não aparece, no de Marcos não aparece, no de Lucas não aparece, mas no de João diz o discípulo que Jesus amava. E quem escreveu o livro? Problema de autoestima não tem. Ele coloca a cabeça no peito de Jesus, sendo já um homem barbado e adulto na hora da celebração da última ceia. Realmente é uma intimidade, é um amor, né? Mas, quando vê pessoas utilizando o nome de Jesus para expulsar demônios, diz assim, olha, nós vimos umas pessoas aí usando o teu nome e os demônios se sujeitando a eles. Posso ir lá e pedir fogo do céu para consumir eles? Quem? Os demônios? Não, os homens. Posso? Jesus diz, não, João, quem não é contra nós é a nosso favor. Ah, então tá bom. Você vê, rapaz, o discípulo do amor que não taca fogo nos outros. Fogo do céu para consumir os outros. Isso dá até uma mensagem, gente, que quer fogo no céu, mas para consumir os outros. Tem traços de verdade, vamos concordar com o doutor, não que ele precise disso. Mas tem traços de bipolaridade. Aí você diz, Camila, lidar com bipolar é difícil. Jesus está dizendo, se me recebe, deixa ele entrar. Estou parafraseando. Aí você diz, é muito difícil. Imagina então deixar Pedro entrar, o sanguíneo. O sanguíneo está nesse culto ouvindo a palavra, ele está centrado. Hoje eu não vou brigar com ninguém, não vou arrumar quizumba. Hoje, porque eu tenho que parar com essa mania de falar tudo o que eu penso. Não. Eu não vou arrumar problema, não. Aí vai chegando em casa centrado. Hoje essas crianças não me tiram do sério. Hoje essa mulher não me tira do rumo. Ele chega já, ele anda devagar para não pecar. Ele vai chegando em casa, daqui a pouco a criança, ô pai, a fulana falou que eu sou uma praga. Aquele filho da mãe vai ver agora que eu sou crente. Já acabou, sanguíneo. Jesus disse assim para Pedro, Pedro, Satanás está procurando te cirandar, te peneirar como faz o trigo. Está dizendo para ele, vigia. Vigia. Jesus está dizendo, você não está pronto, fica ligado. Olha como ele responde para Jesus, estou pronto para ir contigo até a morte e a prisão. Jesus diz, hoje antes das 6 você vai negar que me conhece 3 vezes. Chega no Getsemane, chega na hora da captura de Jesus. Guarda romana vem, Judas vem chegando. Vão pegar Jesus, ele pega uma espada da bainha, corta a orelha de Malco, o soldado. Para ver a cena de Jesus catando a orelha do homem no escuro. Pedro, guarda essa espada. Pera aí, meu filho, que eu vou botar no lugar, calma aí. Guarda essa espada da bainha, bota a orelha do homem no lugar. E Pedro está lá e não está pronto e continua andando com ele. Quando você recebe, você tem que conviver com bipolar, com sanguíneo. E você diz, Deus me livre, se tu não aguenta dar com bipolar e com sanguíneo, faço ideia do que você vai fazer quando Judas passar pela porta. Porque ele vem também. Ele vem também. Camila, mas eu tenho que mudar quando Judas entrar? Não! Você tem que ser você. Lembra de Jesus recebendo Judas? Na hora do beijo que iria denunciá-lo? Expô-lo, perdão, diante da guarda romana? Jesus olha para ele. Jesus é hipócrita, gente? É debochado? Jesus é sarcástico? Jesus olha para Judas, sabendo que vem para entregá-lo à guarda romana com um beijo, e olha para ele e diz, a que vieste, sua cascacu do deserto? É assim? Sua naja, sua víbora, é assim? Resolva teus problemas com Judas, porque quem tem problemas com ele é você. Jesus não tinha problema nenhum com Judas. Jesus olha para ele e diz, a que vieste? Quem lembra o texto?
amigo. Sabe o que Jesus está? Jesus está mentindo? Não. Jesus é hipócrita? Você me disse que não. Então se Jesus está dizendo que é amigo, é porque é? O que Jesus não está dizendo? Está dizendo, Judas, o que você fez contra mim não muda quem eu sou. Eu sou amigo. Pega de novo a mão dela, que eu senti que ele deu uma enfraquecida agora. Segura a mão de novo, dele ou dela. E fala, recebeu Jesus? Gosta dele? Precisa dele? Então gosta de mim também. Me deixa entrar, me aceita, me abraça, me ama, me perdoa, me compreenda. Não faça isso porque você precisa de mim. Faça isso porque você precisa dele. Por amor a ele, tolere. Por amor a ele, respeite. Por amor a ele, abrace. E quando você quiser rasgar alguém no meio, você diz, por amor a ti, eu me submeto. E recebe. Deus está levantando o teu nível de tolerância. Você tem pedido dons do Espírito. Deus está dizendo, primeiro eu vou passar a árvore com os frutos. Vem fruto, vem virtude, vem paciência, vem tolerância. Vem. Não é bom dom para quem ainda não tem fruto. Priorize o fruto e o dom terá utilidade na sua vida. Querer desenvolver dons sem ter habilidade dos frutos fará você sucumbir debaixo do próprio ministério. O temor de Deus está preservando o nosso coração hoje aqui. Fazia tempo que eu não tinha uma visão aberta e Deus está me mostrando uma árvore muito grande aqui. Uma árvore muito frondosa aqui. Camila, eu não creio em visão. Não crê, não receba. Agora, se você crê, entenda, discirna. Eu vejo uma árvore aqui, pastor Valdir, e ela é frondosa, frondosa, frondosa. Tem folha, tem fruto. Ela chega a estar arriada. E Deus me manda dizer que a estação é própria para fruto. Jesus vira para os seus discípulos e ministra sobre eles a qualidade do fruto. Olha para eles e diz assim: e nisto conhecereis que sois meus discípulos. Se falarem em línguas estranhas, bora, se falarem em línguas estranhas, se subirem um monte, se forem fiéis na campanha. Não, e nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vou falar do jeito que Deus manda, porque às vezes Deus traz o pregador e às vezes Deus traz um profeta. Deus está dizendo que tem gente que passa na porta e diz assim: eu nunca conheci essa igreja, nunca vim aqui, nem conheci esse lugar. Mas Deus está falando comigo que tem gente que passa na porta e diz assim: eu não vou ali porque a igreja é a igreja dos ricos. Deus está dizendo que vai fortalecer tanto a identidade dessa igreja, mas vai fortalecer de uma maneira tão tremenda que alguém vai dizer: entra lá então para você ver. É gente que vai se sentir atraído pelo Espírito, vai entrar aqui, vai procurar os últimos lugares, vai vir no primeiro culto, vai vir no segundo culto e vai dizer: eu vim aqui pensando que era a igreja dos ricos, mas eu voltei porque eu nunca fui tão bem recebido, eu nunca fui tão amado, eu nunca fui tão bem abraçado. Te prepara, porque Deus vai expandir. Deus vai expandir. Camila, a gente acabou de viver uma obra. Dá um jeito, o dono da obra vai expandir. O amor de Deus vai atrair multidões. Eu vou repetir: o amor de Deus vai atrair multidões. O amor de Deus vai atrair multidões. Eu vou repetir: o amor de Deus vai atrair teu filho desviado, vai atrair teu marido, vai atrair multidões a esta casa.
Marta vai cometer eu não vou dizer um erro porque não chegou a se consumar. Marta vai cometer um deslize. Marta vai cometer um deslize. Posso ir mesmo até lá do meio? Marta vai cometer um deslize que só comete quem já recebeu Jesus. Então, nesse momento, quem está se achando super crente agora, se liga, porque é só com você mesmo que eu estou falando. O que vai entregar a vida para Cristo hoje nunca cometeu esse erro. E ainda está longe de cometer. E ouvindo hoje não precisa cometer para aprender, porque Jesus já está te ensinando. É o erro que só os certos cometem. É o erro que só os que já conhecem a Cristo cometem. Sabe o que Marta vai fazer? Marta foi quem recebeu Jesus em casa. Relacionamento direto e pessoal. O texto diz que quem recebeu Jesus foi? Quem recebeu Jesus foi Marta. Então, ela pensa que a intimidade vai dar a ela autonomia. A maioria das pessoas que conversam com Cristo, andam com Cristo, servem a Cristo, pregam a Cristo, oram a Cristo, convivem com Cristo, tendem a achar que a intimidade no relacionamento com Cristo também lhes dá autonomia. Capacidade para fazer por si só. Porque de fato, Cristo te dá segurança, Cristo te dá direção, Cristo te dá autoridade, Cristo te dá poder, sim ou não? Então, de tanta convivência, de tanto sentir, de tanto desenvolver, de tanto vir a culto, de tanto ler Bíblia, de tanto orar, de tanto jejuar, de tanto viver a palavra, em dado momento você pensa, posso. E pensa que pode sem Cristo, mesmo que Ele esteja presente. Ou pensa que pode por conta de que Cristo está. Posso porque Cristo está. Como assim? Não preciso perguntar, já conheço. Então sei que posso. É quando você tende a pensar que a intimidade desenvolveu em você autonomia. Marta vai fazer isso nesse momento. Recebe Cristo, pensa ter intimidade e tem uma atitude autônoma. Se aproxima de Cristo, indignada, porque é mulher e está vendo Maria, como vocês aqui. Só que no caso diante de Jesus, para ouvir a sua palavra. Maria vai aproveitar a oportunidade. Oportunidade que nunca vai ter na sinagoga. Porque um rabi não ensina para uma mulher. E um mestre não doutrina uma senhora. Elas não têm e não podem. Jesus é o único revolucionário que deu às mulheres vida, vez e voz na história da humanidade. E eu não estou falando do cristianismo, eu estou falando da história da humanidade. Então Maria vai aproveitar, porque na casa dela, príncipe de sinagoga não manda. A casa é dela. Jesus está lá e ela pode ouvi-lo. Quedava-se aos pés de Jesus para ouvir sua palavra. Maria está entendendo que tem coisas importantes para fazer, mas está entendendo que aonde Jesus chega, o que é importante pode continuar sendo importante sem ser prioridade. Entendeu? Então ela aproveita aquilo ali. É importante cozinhar? É importante estar na cozinha? É importante saber ocupar o seu lugar, Maria? É, mas só que Jesus está na minha sala, então o que é importante não vai deixar de ser importante, mas quando Jesus chega, o que é importante não é prioridade, a prioridade é Jesus. Aí ela fica ali. Marta está indignada, porque Marta está ocupando o seu lugar no serviço, e ela está trabalhando, e não tem coisa que irrita mais do que você estar pegado no trabalho e ter perto de você alguém que pode te ajudar, mas não está fazendo. Isso dá um ódio, uma indignação. E aí ela vai até Jesus. Pera. Ela não vai até Maria, ela vai até... Porque ela sabe que Ele é Senhor. Camila, então onde está a autonomia? Vou lhe dizer. Ela não chega diante de Jesus para pedir. Ela chega para determinar o que Ele tem que executar. Olha isso. A pergunta é retórica. Completa aí, por favor. A pergunta que Marta faz para Jesus, ela é... O que é uma pergunta retórica? Uma pergunta que eu já tenho tanta certeza da resposta, ela é tão óbvia que você não precisa dar uma resposta. Pergunta retórica. Senhor, tu não te importas que eu fique a servir só, enquanto a minha irmã está prostrada? Ela tem tanta certeza que ela está certa. Completa aí, gente. Ela tem tanta certeza que ela está... que ela já dá a resposta embutida na pergunta. Diga-lhe, pois, agora então que se levante e venha me ajudar a servir.
Marta tem tanta certeza que está certa, que não pede Jesus, mas que manda ele executar a sua vontade. E é nessa hora que a gente lembra da nossa mãe, do nosso pai, fazendo um plano de contenção diante de si mesmo, para não atropelar a gente. E dá um alívio. Marta, Marta. Tradução século 21. Perdeu a noção, minha filha. Para a idade de vocês, viajou na maionese, garota. Tá pirada? Retardou? Não desenvolveu? Deu delay? E é aqui que é o perigo que Deus quer nos livrar. Deus te trouxe aqui para dizer do que quer te livrar das mãos dos outros. E te trouxe aqui porque não quer que os outros caiam na sua mão. Tudo o que quiser que os homens vos façam, fazei vós primeiro. Olha o que Marta vai fazer e eu fecho aqui. Marta vai chegar em Jesus e tem tanta certeza que está certa, que determina o que tem que ser feito com Maria. Marta não tem um problema com Maria, ouça isso. Marta não tem um problema com Maria. Não, são irmãs e se dão bem. O problema de Marta é com a posição que Maria está ocupando uma hora daquela. Nosso maior problema não são com as pessoas, são com as posições que elas ocupam quando nós achamos que não está no tempo. Amacho, revasse. Normalmente não é o ser humano, normalmente é o que ele expressa. Normalmente não é a cor, o cabelo, nem a pele. Normalmente é a posição que essa pessoa ocupa num ambiente em que eu acho que sou eu que determino as posições. Só comete esse erro quem está muito perto de Jesus. Só comete esse erro quem erra pouco. Só comete esse erro quem peca pouco. Só comete esse erro quem vem mais aos cultos. Só tende a cometer agressivamente esse erro quem aceitou Jesus primeiro. Quem tem mais tempo de crente. Qual é o erro? Não considerar a hipótese que num cenário onde você não se sente confortável, o errado seja você. Você conhece tanto a casa, conhece tanto as pessoas, tem tanta intimidade com os irmãos, que você acha que pode determinar, que você tem autonomia para dizer quem prega e quem não prega, quem canta e quem não canta, quem faz e quem não faz, quem é e quem não é. E você começa a se respaldar da seguinte ideia: eu conheço muito bem fulano, mas Jesus está dizendo, fulano vai ficar aí, porque o teu muito não derruba o meu tudo. O teu muito não derruba o meu tudo. Marta, Marta, você está inquieta, fadigada com muitas coisas. Uma só te é necessária. Maria fez uma boa escolha. Eita bagaceira. Quando Jesus faz isso? Quando ele pega as minhas certezas e mostra que todas elas, por mais sinceras que sejam, não são corretas. Grave uma frase que eu aprendi com a pastora Elisângela, da comunidade Zona Norte, nunca mais esqueci. Uma psicóloga incrível. Ela disse assim: um erro não deixa de ser um erro só porque foi cometido sinceramente. Um erro não deixa de ser um erro só porque foi cometido, mas não era a minha intenção, mas errou. Mas eu pensei que eu estava certa, mas errou. Sabe como você para de agir errado? Quando você para de querer achar que está certo o tempo todo. Sabe quando você se torna uma boa mãe? Sabe quando você se torna o melhor pai que aquela região já viu? Sabe quando você se torna o maior líder que a comunidade já teve? Sabe quando você se torna o melhor dirigente que um departamento já viu? Quando ao invés de ostentar o certo, você vai para casa vislumbrando a possibilidade de estar. Quando isso começa a acontecer,
Se é pra aplaudir, não aplaude com essa cara, não. Não, Camila, eu tô com essa cara porque me pegou. Então aplaude com vontade porque Jesus te pegou, porque te ama. Normalmente, gente muito boa tende a cometer erros severos, porque acredita que os sinceros não têm consequência, mas tem. Sabe o que Jesus vai fazer? Deixar Maria onde está. Por quê? Porque o que você pensa sobre os outros não tem o poder de determinar a posição que eles ocupam. Jesus vai te mostrar que sua opinião pode ser importante, mas não é imprescindível. Jesus vai te mostrar que a sua opinião pode ser considerada, mas se for dita, quando não for convocada, será desprezada. Fez isso com Simão, lembra? Lá o Simão fariseu pensou, vendo a pecadora beijar os pés de Jesus. Se fosse profeta de verdade, saberia que esta que está nos pés dele é uma pecadora. Jesus diz, Simão, e o hipócrita diz, dizia mestre. Tem uma coisa para te dizer, diga mestre. Ele diz assim, eu entrei na tua casa. Ele diz, eu fui recebido? Ele diz, eu? Porque abrir a porta e deixar ele entrar não é o suficiente para vir ao culto não faz de você um salvo. Participar de campanha não faz de você um discípulo. Ser dizimista não faz de você alguém mentoreado por Cristo. Eu entrei em tua casa. Fui recebido? Então todo mundo que entra é recebido? Entrei em tua casa, olha o que ele diz. Tu não me recebeu com beijo, não ungiu com óleo, nem me lavou os pés. Aí ele vira para ela, que está beijando o pé dele, e diz assim, mas esta, desde que eu cheguei, não cessa de me beijar os pés. Não cessa. Sabe o que significa? Enquanto Jesus está falando dela, ela continua. E você querendo parar para responder, porque andam dizendo muito. Jesus está dizendo, vai beijando e deixa que eu vou falando. Vai adorando e deixa que eu vou respondendo. Os meninos do louvor, pede licença pro pessoal devagarinho para chegar na frente. Quero todo mundo agora no equipamento. Baterista na... Deus é lindo. Pastora Camila Barros, a primeira vez que ela veio aqui, aliás, eu nunca tinha apertado a mão dela, nunca. Já estivemos próximos, na Javec, em alguns eventos, mas nunca. E Deus me deu uma visão com essa igreja, a igreja sabe. Um dia, eu sozinho aqui orando, e Deus me mostrou uma grande árvore que surgia no corredor da igreja. Uma árvore muito frondosa, que os meus braços não conseguiam abraçar essa árvore. As folhas eram verdes, brilhantes. Uma árvore saudável. Vem cá, pastora Camila, por favor. E aí, pastor, Deus falou comigo, estou plantando essa igreja nessa região oceânica como uma grande árvore, onde pássaros feridos vão encontrar cura nesse lugar. Onde pássaros famintos vão encontrar alimento nesse lugar. Onde pássaros sem ninhos, perdidos, encontraram abrigo nesse lugar. Você não sabia disso, mas o Deus que me mostrou foi o Deus que te mostrou. Domingo passado, pastora, Carla, acabou o primeiro culto de 8 horas da manhã, eram 9h40 mais ou menos. Eu fui no estacionamento, Carla estava lá no carro e disse, eu não posso descer do carro. Eu não sabia. Carla passou em frente à igreja, rodou ali no Corpo de Bombeiro, parou aqui no estacionamento. E à noite, Carla veio ao culto, aceitou Jesus. É o segundo dia que Carla está vindo nessa igreja, né, Carla? E eu não sabia que naquele dia Carla tinha saído de casa. É isso, Carla? Disposta a enfiar o carro embaixo de um ônibus, de um caminhão. E Deus trouxe Carla aqui nesse lugar. E Carla aceitou Jesus como Senhor da vida dela. Sim, segunda vez, né, Carla? E aí, na segunda-feira de manhã,
Carla manda essa mensagem, mandaram, Carla, para uma irmã aqui da igreja. Cara, já adicionei aqui e, olha, eu só tenho que agradecer. Estou me sentindo amada e abraçada. Isso é tão bom. É o que eu precisava e agradeço de coração. Primeiramente a Deus por ter posto pessoas maravilhosas na minha vida. Eu não sabia que ia ser tão maravilhoso a decisão de ter entrado nessa igreja. E de lá eu não saio. Amém! Não, o senhor que manda, eu só oro. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, te agradecemos de todo coração. O riso me é frouxo na boca, Senhor, porque muita é a nossa alegria na tua presença. Obrigada pela vida de Carla. Obrigada pela vida de todos aqueles que o Senhor tem restaurado, tem levantado. Isso nos inclui. Dia após dia o Senhor tem nos sustentado, tem nos erguido. E assim como Davi, nesta noite nós podemos te salmodiar. Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado. Ah, o Senhor sabe, tua é a honra e a glória. Obrigada pela vida de Carla, porque o inimigo a cercou para tragá-la, mas o Senhor partiu, quebrou o laço e trouxe Carla para a tua presença. Firma os pés dela, como também os nossos. Nos dá um restante de noite tremenda na tua presença. Não deixe essa graça sair de nós. Não permita que nós venhamos cometer nada, que venhamos perder tudo isso que o Senhor tem ministrado sobre a nossa vida. Volta conosco, com o nosso carro, dentro do ônibus, a pé, de bicicleta, de moto. Fica conosco, Senhor. E glorifica, 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 glorifica. Vai glorificando o teu nome na nossa vida. Nós te rendemos graça pela vida da Carla e por cada um de nós. Dá uma noite de sono, de repouso, de reparo, de revelação, de manifestação da tua presença. Abençoa o teu povo, dá vitória à tua igreja. Nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Quem concorda, diga.